Eu vou ter que colocar. Abrir, vamos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais uma live, um pré-treino do conhecimento. De toda quinta-feira que a gente faz esse projeto, a gente falar de diversos temas. Para você que estiver assistindo esse replay, hoje a gente vai falar sobre envelhecimento precoce bucal com um convidado muito especial, o professor Paulo Vinícius Soares, uma pessoa que quase não gosta de live, né? Imagina, ele quase não faz live, né? Quase não está acostumado a fazer live, mas a gente vai tentar explicar para ele como que funciona, né, essas lives rotineiras. Então, para quem está acompanhando o nosso circuito, já falamos sobre clareamento dentário, odontologia do esporte no futebol, já falamos sobre o mercado de trabalho, traumas dentários, protetores bucais, que mais? Laser, cremes dentais, tudo voltado para o universo do esporte. Então, está sendo bem legal, espero que vocês estejam acompanhando e estejam gostando também das aulas no YouTube e as aulas aqui no Instagram. Então, foi conteúdos bem pensados para ajudar vocês na rotina clínica. E aí eu vou esperar só o meu convidado aparecer por aqui. Talvez ele nem saiba como que funciona isso, né, de convidado. Paulo, é só você fazer o convite a hora que você entrar. Que bom que você está gostando, Beatriz. Isso que é importante. A nossa ideia era poder ajudar vocês conhecerem um pouco mais a odontologia do esporte para quem não conhecia, né? Eu sei que tem muita gente que já teve contato, inclusive já tinha feito cursos com a gente. Então, essa era a ideia. E a gente tem coisas muito legais para domingo, né? Tem sempre quem quiser se interessar mais, quem quiser se aprofundar, a gente vai abrir essa oportunidade para estar junto conosco. Então, o povo que vê o PV quase não, né? Ele quase não faz live, né? Então, quase ele não tá todos os dias no nosso Instagram, né? Não sei nem se o pessoal vai cansar. Mas não tinha como falar desse tema sem chamar o rei da polêmica, né? Eu tô te... Fala, Deia! Fala, Paulo. Fala, rei da polêmica. Que papo é esse que eu sou o rei da polêmica? Você é o rei Tudo bem? das lives, o rei da polêmica, que mais? Ai, fala isso não fala isso pra mim não. Realmente Eu as não pessoas, canso de as você. pessoas confundem, né? Alerta com polêmica, né? Claro, tá Mas certo. você Mas o pessoal sabe, não cansa de você não, Paulo, tranquilo. mas você, mas você sabe que é uma estratégia de comunicação, né? Claro, claro. Agora, e muitas pessoas acabam confundindo que só a polêmica ajuda, mas depois não sustenta, né? Sim, sim. Isso é um perigo, na verdade, né? É, porque isso é um tiro no pé, né? Sai pela culatra. Falando em polêmica, você também gosta, né, Dé? Eu não gosto de polêmica, não, Paulo. Eu só agito. Tudo bem? Tudo Parabéns, tá? bem com você? E Parabéns você, como é que pelo tá? seu projeto. Parabéns pela sua semana aí. Tô acompanhando, tá? Você sabe que eu acompanho tudo. Eu sei, eu sei. Eu sei que você acompanha quietinho, né? O mineiro, conheço. Sei como é que é. Sempre analisando, Vai dar sempre trabalho, hein, vendo Paulo? Dá movimentos. trabalho, hein? Afinal de contas, você tem que acompanhar o que vale a pena, né? Acompanhar onde realmente o conhecimento ele prevalece. Exato. Bom, e assim, claro, Paulo, obrigado por você ter aceito esse convite. Há muito tempo que a gente não faz uma live, né? Sua agenda. A mesma coisa que eu falei para a Ana Cecília, eu agendei essa live com você em 2020, porque a sua agenda é extremamente concorrida, a sua hora é caríssima, porém deu tudo certo. E não tinha como falar desse tema se eu não tivesse você como convidado, né? Então, obrigada por estar aqui, tirar um pouquinho do tempo com a sua família para a gente conversar rapidinho. Vai ser uma hora de live, já dá para a gente conversar sobre diversas coisas. Papo reto. Paulo, e para começar, assim, bora. Hoje eu vejo a odontologia do esporte como as lesões cervicais não cariosas foram no passado.
no sentido que ninguém dava valor, ninguém conhecia, todo mundo achava que era mais do mesmo, que já estava tudo bem estabelecido. Eu queria, assim, ouvir de você, porque eu sei que você é uma pessoa que, independente do que você fizesse, você teria esse comportamento que você tem, né? De ser polêmico, disruptivo, levar essa reflexão. Eu sei que você. Essa é a sua personalidade. Não Mas o que te fez conformado. olhar para as lesões não cariosas, assim? Por que você pegou e falou assim, não, aqui eu tenho alguma coisa que eu preciso investigar, aqui eu acho que tem alguma coisa, ou não? Foi um caminho que, por sorte, foi tudo direcionando. Por quê? Porque eu olho hoje a odontologia do esporte nessa mesma linha. A lesão cervical não cariose e a evolução das pessoas conhecerem a área. Mas o que fez você olhar para ela de maneira diferente? Tá. Ideia, o que me motivou foi o não conformismo. O não conformismo, com certeza. Que eu acredito que é o que te motiva. Acredito que é o que motiva a Ana Cecília com laser, a Thaís Crozara com sono, a Cecília e a Débora Guiar com a saliva, você com esporte. Eu acredito que aquilo, tipo, eu não posso me conformar com o status quo. Eu não posso me conformar com aquilo que é colocado, tipo, aceita porque isso é tradição, aceita porque sempre foi assim, aceita porque assim está escrito nos livros tradicionais. Não. Tudo, tudo na nossa história da humanidade, tudo que aconteceu, tudo, em todos os eventos evolutivos, eles passaram por transformações internas e externas. E eu acredito que essa transformação interna, quando você traz para o conceito, tem que ter o papel do quebrador de paradigma. Então, eu me posiciono assim, eu vejo, é uma coisa que. Ixi, Paulo caiu. Gente, o Paulo não está acostumado a fazer live, eu acho que ele errou o botão. Tudo bem, a idade, a idade, a idade. Chegou o momento que ele pesa mesmo. Acabou a bateria, esquece de Não, carregar. o celular quase caiu do suporte aqui, desculpa, Déia. Quando eu fui pegar ele, desligou. Então, Tudo bem. eu acredito, eu não sei que piada que você fez aí, mas tudo bem, eu vou aceitar, tá? Eu acredito, Déia, eu acredito que precisa realmente de pessoas que quebram o modelo. Sabe, pessoas que quebram o modelo são pessoas que não aceitam. Você pode dar continuidade a um projeto, mas você não pode permitir o continuismo. Por exemplo, se nós dois fôssemos seguir a carreira de ensino como nós temos, você é uma professora, você é líder de opinião, responsável pelo tema, hoje um dos maiores nomes do país nessa área. Você é autora de artigo, autora de capítulo, você faz seu movimento, você tem sua comunidade, você tem seu grupo, você participa de congressos, você está sempre em movimento. Ok. Se você tivesse o espírito do continuismo, você provavelmente não faria um terço do que você faz. Porque dar continuidade é diferente de permitir o continuismo. Continuismo seria nós propagarmos aquilo que a gente aprendeu na graduação. E o que nós aprendemos na graduação de odontologia do esporte? Nada. O que a gente aprendeu na graduação de doença não cariosa? Nada. Nós aprendemos o arroz com feijão. Tipo, classe 5 é da dentística e se trata com resina. Recessão é da pério e se trata com controle de placa e escova macia. Hipersensibilidade dentinária, quem fala de dor dental é endodontia. E vai ficar sempre aquela confusão, a origem do processo. Lesão de abstração, faz um ajuste oclusal. Se não tiver doendo, acompanha. É o que a gente sempre escutou. E aí você fala assim, tá, e a odontologia do sono? Nunca existiu. E a odontologia do esporte? Nunca existiu. Nunca existiu isso na graduação. Nunca. Então, quando eu olho para a odontologia do esporte, ideia, o buraco é muito mais embaixo. Porque nós estamos falando de um estilo de vida. Sabe o que eu gosto no seu movimento? É que o seu movimento, ele não fala de uma doença, ele não fala de uma alteração de normalidade como a gente está acostumado. O seu movimento, o movimento que você lidera, que te representa, ele representa um novo estilo de vida. Ele representa uma oportunidade do dentista de atuar numa área, de abrir um negócio, de abrir um novo campo, que é diferente do tipo, o movimento que eu defendo, hoje talvez saindo da caixa odontológica, eu concordo, mas o começo do lesão cervical não cariosa, que é aquilo que você participou ainda enquanto aluna, Odeia,
O nosso problema era um problema pequeno, um problema odontológico. Era uma questão departamental. Os primeiros Uhum. conflitos, que os conflitos são necessários, evolução exige conflito. Os primeiros conflitos, você lembra? Erosão, corrosão, classe 5, lesão cervical, desgaste erosivo, não sei do que, escova macia, escova dura, recessão. Não estou minimizando o problema, mas a gente tem que localizar. O problema, ele era restrito. Quando você fala de um posicionamento profissional, de um estilo de vida, de uma área que permite novas oportunidades de negócio, é muito amplo, ideia. A odontologia do esporte é hoje considerada, na minha visão, uma área que ainda não atingiu o que ela vai atingir. Tipo assim, nós não chegamos ainda. Acredito que a lesão cervical não cariosa, ela está no momento assim de, beleza, quem não quiser acreditar, porque tipo, é interno, é tipo, não aceito. Uhum. Mas já está estabelecido. Né? Talvez a síndrome não, talvez as relações com as outras áreas não, mas a odontologia do esporte, cara, as pessoas ainda não entenderam a oportunidade de negócio que é quando você muda. Olha que interessante, ideia. Eu estava no Rio hoje de manhã, fiz a palestra lá no evento da ortodontia, da BO. Ortoprêmio. Foi legal, muito legal. Falei antes do Marco Janson, nesse dia falou o Carlos Câmara também, de uns caras bons, o Fábio Guedes estava lá, do Ortodontia Digital, parará. E a apresentadora, a mestre cerimônia do evento, ela perguntou assim: pessoal, antes de chamar o palestrante, eu queria perguntar para vocês quem aqui tem uma marca pessoal? E ela escreveu no fundo da tela assim, ó, branding. Ideia, tinha umas 300 pessoas na sala. Eu acredito que eu e mais umas 4 ou 5 pessoas levantaram a mão. E ela desenrolou aquele assunto. Ela começou o dia do evento falando sobre a importância da marca pessoal, do branding. Agora olha que interessante. Quando eu vejo o movimento que André Tolentino carrega e defende, o seu branding está muito claro para mim. Porque o seu branding tem a ver com o seu propósito. E eu fico perguntando, eu vou insistir em colocar no suporte de novo. Eu fico perguntando, Déia, quantos dentistas estão preparados para essa pergunta? Tipo, qual é o seu branding? Qual é a sua marca? Quando você se posiciona no mercado, qual que é a oportunidade que você dá para o cliente perceber você? Ideia, não dá para falar de odontologia do esporte com brand de dentista. A chave tem que virar. Não dá para falar Uhum. de odontologia do sono com o meu branding, o meu CPF vinculado à palavra dentista. Porque dentista remete a dente. E a gente vai ficar preso no protetor bucal. E aí vão falar assim, a odontologia do sono é protetor bucal. Isso é a clara realidade de um mercado que ainda não percebeu, chama percepção de mercado. O mercado não percebeu o valor da área. Agora, isso cabe, primeiro, à educação do mercado, o mercado não está educado para isso. Isso cabe também à quebra das crenças limitantes do dentista. Então, tem muita coisa histórica aí, departamental, acadêmica, tradicional. É o medo do continuismo que eu tenho. Mas isso também cabe aos formadores de opinião, aos nomes mais pesados da área. Por isso que você não pode perder a essência, por isso que você não pode perder energia. Todas as vezes que vocês fazem aniversário, todas as vezes que vocês ganham alguma coisa, eu escrevo assim, ó, siga firme no seu propósito. Porque tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que você fala assim, cara, não é possível. Tudo de novo, eu escutei isso, vou ter que começar do zero. Mas são quebras pontuais. O resultado maior vem de pequenas conquistas, pequenas quebras, pequenas mudanças de paradigma. Não adianta a gente querer mudar o mundo de uma vez. Entendeu? Nós temos que mudar as pessoas mudam o mundo. Isso está muito claro para mim hoje. Muito claro para mim. Eu concordo. E foi algo que eu percebi, porque, Paulo, quando eu comecei a conhecer a odontologia do esporte, ela era, a própria área em si, ela era muito focada no futebol. Então, num atleta de alta performance no futebol. E quando eu me deparei com isso, eu falei assim, bom, se eu continuar falando só sobre odontologia do esporte dentro do futebol e atleta de alta performance, eu não vou atingir os dentistas. Por quê? A maioria dos atletas não estão no clube de futebol e a maioria dos dentistas não vão entrar no clube de futebol, porque é um nicho muito restrito. Então foi a hora que eu percebi, bom, o meu caminho aqui, na verdade, é alertar para um outro lado.
Não que você não possa estar num esporte de alta performance, dentro de um clube de futebol. Todo mundo pode, é um outro caminho. Mas eu percebi que o mercado, se eu quisesse conseguir ampliar o conhecimento dentro da área de odontologia do esporte, eu precisaria tomar um outro caminho. Sendo que a maioria do pessoal da odontologia do esporte ia para um caminho, eu falei, eu vou ter que ir para o outro. Porque se eu continuar aqui, vai ser mais do mesmo e a gente não tava. Eu via que assim, precisava andar um pouco mais rápido, vamos pensar assim, chegarem mais rápido em outras pessoas. Óbvio que a rede social isso potencializou isso de uma maneira muito grande. Mas foi a hora que eu decidi, eu falei assim, eu vou falar sobre atletas amadores. Porque, só que aí eu precisava falar de atletas amadores, mas eu precisava fazer uma mudança de quê? De o dentista entender que ele entendia atleta. Então aí era uma Eu aprendi educação, isso com você, ué. então Eu eu, aprendi isso com você. Se ele tivesse me perguntado no passado se eu atendo atleta, eu falava, não, eu não atendo atleta. Há 10 anos atrás eu ia perguntar, e eu ia te responder. Eu aprendi isso contigo. exato, mas aí você vê, é uma primeira mudança. Eu precisava, e não adiantava eu necessariamente falar de protetor bucal. Porque a maioria das pessoas não ia ver que tinha um atleta na rotina clínica. Então, eu pensei e falei assim, bom, eu tenho que começar pelo início. O que que é um atleta? Aí eu fui entender, estudar dentro da medicina do esporte, para começar a conscientizar as pessoas. Não, todo mundo atende atleta. Óbvio, eu utilizei as lesões cervicais não cariosas, a hipersensibilidade, como um ponto crucial que o dentista entendia, dentes sensíveis, e aí eu comecei a associar ao esporte. E aí, para entender que as pessoas atendem Agora, atletas. Porque aí a fala pessoa para vai. mim, Ah, isso que você fez é continuismo ou dar continuidade? Paulo, eu. Você vai me apertar aqui, né? Não, fala para Não, mim. Porque se fosse continuismo, você abriria um não, curso de falar lesão o cervical não mesmo sempre e sempre. hipersensibilidade dentinária e falar a mesma coisa. Não, Né? você Falarem deu o mesmo sempre. continuidade no projeto. Você pegou aquilo ali e falou assim, não, peraí. Tem um negócio que o PV fala aqui que o buraco é muito mais embaixo. Que a, Exato. inclusive, Mas eu você sabe falava que que, eu, Paulo, você eu sabe falava que que numa atleta reunião. era grupo de risco, você lembra? Exato. E Isso que você eu ia me falar. Então, corrigiu. E você me corrigiu, você falando, PV, atleta não é grupo de risco. Atleta é estilo de vida que envolve risco. Eu falei, caraca, ideia. Eu falei isso para Betânia hoje. Quando o influenciador permite ser influenciado pelos seus influenciados, a gente cresce mais. Isso é dar continuidade. Você deu continuidade. E foi muito longe. Vai daí. não, exato, porque assim, eu lembro muito bem de uma reunião que a gente tinha lá no 4L, e quando a gente estava discutindo essas coisas de fatores de risco, e como eu sempre vivi de esporte, eu sou apaixonado por esporte, foi algo que sempre esteve presente, você sabe muito bem disso, né? Eu viajei para disputar Olimpíadas Universitárias. Então, quando a gente começava a fazer aquelas reuniões, eu olhava assim, falei, gente, mas o atleta. Porque você colocava o pós-ortodôntico como aquele o pior de todos. E eu olhava e falava assim, não, não tem condição. Porque o atleta, ele é um pós-ortodôntico, ele é um apertador, ele tem refluxo. Ele, na verdade, ele é o pior. Para mim, era o pior. Só que é óbvio que a gente não tinha essa base ainda de conhecimento de muita coisa para estabelecer isso. Uhum. E o dia que eu falei isso para você, que você até me mostrou o desenho, quando você estava planejando o livro de Síndrome do Envelhecimento Precoce bucal que você falou. Você mostrou, né? Os fatores de risco, grupo de risco, e aí você mostrou. E o atleta ele vai entrar como estilo de vida, que na verdade é isso. É um estilo de vida que está dentro de diversos fatores de risco, diversas possibilidades de outras doenças acontecerem, né? Então, muda completamente. Dentro do livro de Síndrome do Envelhecimento Precoce, o qual acho que é como você fala, foi o momento que a gente está mais amadurecido, o grupo em si, de conseguir conceituar para as pessoas cada lugar que deveria estar, né? Que o primeiro a gente não tinha isso. Tanto que o primeiro livro era um pouquinho que a gente falava sobre atleta. E aí o segundo foi um pouquinho mais, e o terceiro já ganhou praticamente um livro aqui, né? Certeza, você escreveu um livro dentro do livro. O capítulo Exato. que você liderou o capítulo de odontologia de esporte, que é o capítulo número 6. Ele é, cara, quem lê aquilo ali vai entender o processo. Agora, Déia, você vê, ó, tem pessoal da palestra aqui, ó, a Lise falou, parabéns pela palestra hoje. Eu falei isso hoje lá no Rio, para ortodontistas. Cara, nós atendemos atleta todos os dias, eu cito você, igual você já me viu citando a Thais Crozara, a própria Ana, a, a Cecília e a Débora na Saliva, todos os professores, os formadores de opinião, quando a gente fala do Garanhani, falei hoje lá da parte do Bruxo Vigília. Ou seja, você começa a entender que é um contexto de quebra de paradigma total. Total. E nós não fizemos um curso específico para quebrar esse paradigma. Nós simplesmente pegamos aquilo que está acontecendo como fato e contra fatos não tem argumentos.
o dentista realmente ainda não entendeu o poder da odontologia do esporte, mas que bom que o primeiro passo está sendo dado. Não é ensinado na graduação como deveria, mas tudo bem, os primeiros passos estão sendo dados, a gente tem que olhar sempre pelo lado positivo. E as oportunidades de negócio que surgem com a odontologia do esporte dentro da rotina clínica fazem com que hoje eu tenho certeza que o dentista deixa dinheiro na mesa quando ele não lida com esse assunto. Ele não conscientiza o cliente dele quando ele tem a oportunidade de falar com quem treina, com quem vive o esporte de alguma forma, de forma profissional ou amadora. E quando você não tem um cliente conscientizado, você tem um negócio limitado. O seu negócio, um dos pilares de expansão do negócio não é ganhar novos clientes. É você conscientizar os seus clientes daquilo que você pode oferecer. Às vezes, eu fico falando assim E com o o dentista, Paulo, na e é hora que eu exatamente que o dentista teria que entender que o paciente dele já está no consultório. já O está atleta não lá. é uma coisa que ele precisa captar. Na verdade, ele já está o tempo inteiro, todos os dias. E o dentista, ele não se atentou a isso. Né? Eu não preciso fazer aula, falar como que você vai captar mais cliente. Não, na verdade, ele está lá todo dia. Ele E está lá você está todo deixando. dia. Ele está lá todo dia. E nós estamos perdendo a oportunidade. Então, não é, às vezes eu falo assim, depois eu fico analisando, fico me autocorrigindo. O dentista ele não perde dinheiro, porque você só perde aquilo que você tem, aquilo que você ganha. Na verdade, ele deixou de ganhar. Agora, pode ter certeza que se ele deixou de ganhar, alguém está ganhando no lugar Ganhou. dele. Alguém Alguém ganhou. ganhou. Isso é Alguém fato. ganhou. E esse alguém pode ser um outro dentista, ou pode ser alguém que impacta essa área sem ser dentista. Ou seja, eu sei que a odontologia do esporte ela é atingida por profissionais que não são dentistas. E Exato. aí tem o da Ariely, né, que é o princípio da desinformação, aonde a desinformação ela prevalece em cima da informação. E aí é que é o pior de tudo, porque além de você deixar de ganhar dinheiro, você perde o seu nicho. Perde para um charlatão. Perde para um incompetente. E às vezes perde até para a empresa em si, né, Paulo? Porque hoje, por exemplo, eu falo muito em curso que o que o dentista não atuar, uma empresa, se ela vê que tem um negócio aqui, ela vai abraçar. Com certeza. A indústria do dessensibilizante, ela enxergou a doença muito antes do que a academia. Muito Uhum. antes do processo de ensino. Ela viu. Você pode ter certeza absoluta, não são mentes odontológicas que criaram as estratégias da venda do dessensibilizante. Não são mentes odontológicas. É aí que está o problema. E aí, onde é que eu me vejo nisso? Eu me vejo dentro de uma caixa, correndo igual um louco, junto com um monte de dentista, e de repente vem alguém por cima e fala, meu amigo, ó, vamos explorar esse povo aqui. É isso, é um sentimento de impotência, um sentimento de falar assim, cara, quantas vezes eu me envolvi em projetos por não ter um propósito bem definido e um projeto bem definido. E acabei participando do projeto dos outros. Porque é aquela frase, Dé, quando você não tem um projeto, você participa do projeto de alguém. E a odontologia do esporte, ela é um grande projeto. Ela é um grande projeto. Eu fui lá no school, derrubei meu celular, peguei meu iPad, tive que engolir uma piada sua, que eu só vou escutar essa piada quando eu assistir a live de novo, que eu não sei o que você falou. Você deve ter falado que eu não sei fazer live, eu imagino. Peguei a caneta e eu queria fazer uma proposta com você. Manda. Eu estava treinando e Ah, pensei, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu quero virar. você é convidado, Paulo. Você pode fazer o que você achar melhor aí. Fique à vontade. Tá, então deixa eu. Peraí, eu tenho que virar. Peraí, vou virar aqui. Deixa eu ver se eu faço isso. Não, isso não faz. Peraí, ideia. Eu vou arrumar isso aqui. Eu quero criar com você, se você me permitir. Eu tava pensando, gente, o que eu vou falar com a Andréia? Paulo, O a que eu vou gente falar? quase tem assunto para falar, né, Paulo? A gente quase não tem assunto. Não, tem Eu não não. vou perder uma oportunidade de fazer uma live com a Déia Tolentino, assim, do nada, né? Não Uhum. posso perder. Beleza. Deixa eu diminuir essa luz no meu rosto aqui. Peraí. Aqui. Déia, se o
comentários atrapalharem, aí você, no momento que você achar, você pode cortar. Eu queria construir um mapa mental da odontologia do esporte com você. Bora, começa. Vamos ver. O que eu puder ajudar, a gente constrói. Vamos criar? Porque saiba que o que eu estou fazendo aqui, eu vou praticamente, na minha concepção, tirar o que a Andrea tem de projetos para odontologia do esporte e a gente pode relacionar isso aqui depois com o envelhecimento precoce bucal. Pode ser? Pode ser? Bora, vamos ver. Tá de cabeça para baixo ou não? Não, Tá não, não. né? Agora tá normal. Normal. Então, beleza. Vamos centralizar a odontologia do esporte. Vai ser legal, desculpa talvez a letra, vai ser legal isso para o dentista entender. Ideia, a odontologia do esporte ela tem uma inserção científica, não tem? Tem. Ela tem uma inserção científica, ela tem ciência. A odontologia do esporte ela tem uma inserção clínica, Tem também. ela tem uma inserção clínica. A odontologia do esporte ela tem uma inserção comercial, Tem também. tem também. A odontologia do esporte tem uma inserção. Peraí. A odontologia do esporte ela tem uma inserção também com desenvolvimento. Tipo, eu vou colocar aqui desenvolvimento, vou colocar indústria. Faz sentido? Tem também. Que é o famoso P&D, né? A odontologia do esporte ela tem uma inserção social. Me Uhum. corrija, por favor, eu estou perguntando para você. Tem também. A odontologia do esporte tem uma inserção acadêmica. Acadêmica tem também, ué. Ou deveria de ter? Tem em alguns lugares, mas deveria ser a maior, né? Vamos pensar assim. Tá. O que mais que você enxerga? Diretamente. Ciência clínica, social, empresa. Agora, só se você colocar comunicação, porque, sei lá, não sei se você está pensando nisso, mas em rede social, não sei, nesse sentido. Mas fora isso, seria clínica, ciência, academia, empresa, Beleza. indústria. Vamos começar por aqui. Social. Ela, social. Ela tem uma. Existe uma parte, existe uma fatia da odontologia do esporte no setor social que está. Eu quero fazer bonitinho aqui, não quero ficar sofrendo, não. Peraí. Meu círculo é redondinho. Ó. Que ela pode. Que ela tem uma inserção na rede social, sim. Sim. Ela também tem uma inserção social com relação a. Você pode falar com uma comunidade, no sentido da comunitário. Isso, projetos sociais. Isso. Que tem muito a ver com o ensino, né? Com a educação. A odontologia do esporte, ainda no ramo social, ela tem um pouco também de marca, não é? Tipo, Também. branding. Que aqui seria a percepção de mercado, né? Aqui seria uma questão de percepção. É talvez o lado, a percepção do não do leigo. Percepção, valor. Aqui eu colocaria os leigos, não os dentistas, mas a percepção de mercado. Eu acredito que tem um apelo muito forte social com relação a. Vai acompanhando, de repente tem alguns insights aí nos comentários. Mas eu acredito que existe uma inserção social
da odontologia do esporte, alimentada também pelos movimentos do esporte, né? Sim. Tipo, estrategicamente, que você foi pontual com relação, vou colocar aqui movimentos. Nós estamos falando de Olimpíadas e tal. Beleza. Vamos falar de ciência, odontologia do esporte. Impacto científico da odontologia do esporte. A gente está falando de Um protetor de tecnologia. tecnologia. Uhum. Então, existe o setor tecnologia, que aqui você... O que tem de tecnologia investida aí? Bom, só assim, não sei com o que você está pensando, Uhum. mas, por exemplo, no desenvolvimento de protetores bucais, tecnologia de protetores faciais. Uhum. Proteção, Porque, é, questão de proteção, rendimento, rendimento. rendimento, como se fosse nutrição, né? Alguma coisa assim. Desempenho esportivo, testes salivares, por exemplo, testes de análise, né, de Legal, performance, por exemplo. legal, diagnóstico. Tá. Inserção acadêmica. Eu colocar aqui pós-graduação, PPG, já é considerado uma pós-graduação, isso é muito importante. Pra você ter noção, isso aqui é um ponto positivo frente à odontologia do sono, por exemplo, que não é uma pós, Sim. A odontologia do esporte é a especialidade desde 2015, né? desde 2015. Sim. Então, peraí. Daí, eu quero esmagar seu cérebro aqui, eu quero tirar tudo. O que tipo, é, ela tá associada ao ensino. Você disse que de alguma forma ela está associada ao ensino, sim ou não? Sim, Pequeno, né? sim. Tá. Existem departamentos acadêmicos, existe inserção, produção literária. Existe produção literária, não tem? Existe. Sim. Tá. Então a gente está falando aqui de livros, Livros, artigos. livros e artigos. Você mesmo é autora. Uhum. Tá. Vamos deixar a clínica para o final. Inserção comercial da odontologia do esporte. Nós estamos falando de. Vamos lá. Você vai entender depois o que eu vou fazer aqui. Eu acho que vai ficar legal. Tá até melhor do que eu estava imaginando. Inserção comercial da odontologia do esporte. Comércio. Existe um serviço, não existe? Existe um De prestação de serviço de serviço prestação de serviço relacionado a isso, odontologia de esporte? Estou certo em falar isso ou não? em relação, você fala, não na clínica, né? Não, Talvez não na no clínica, serviço dentro de mas clubes de futebol, mas dentro de clubes de futebol, isso, uma talvez, prestação de clubes serviço, exato. esportivos. Isso, oportunidade de prestar o serviço baseado na odontologia do esporte. Existe, não Isso, existe? Relações existe. comerciais, existe relações aqui de contratos com clubes, relação comercial com... Aqui vai bater um pouco com clínica. Desenvolvimento de indústria, desenvolvimento tecnológico. Então, foi o que você falou, softwares, tecno de novo. Então, a gente volta no tecno, produtos e serviços. Me fala mais aí, onde é que a odontologia do esporte ela se Material, esbarra mas aqui? assim, de material também, né? Desenvolvimento de materiais. Isso, materiais e produtos odontológicos que suportam o estilo de vida do atleta. Isso? Isso, exato. Nós estamos falando aqui materiais focando em resistência, durabilidade, longevidade. Longevidade, longevidade. Aqui, talvez é um peso que essa palavra ela saia aqui. Tá. De azul, ideia. Azul, eu vou colocar. Ah, não, peraí, ainda falta a parte clínica aqui. Atuação clínica da odontologia do esporte, na rotina clínica, que eu acredito que é onde o dentista enxerga, só que quando ele vê um mapa mental, ele observa o quanto você pode evoluir. Então, atuação clínica do dentista.
Então, beleza. O atendimento direto, né? O atendimento direto ao usuário do serviço. Então, beleza. Onde é que o dentista também pode atuar clinicamente utilizando conceitos da odontologia do esporte? Fora a rotina clínica. Hospital? É... Cara, hospital, eu não Não. sei, Paulo. É, É... pode estar pensando assim, se fosse dependendo da área, né? Talvez assim, um bucomaxilo, junto com uma equipe médica, talvez para nesse Aham. sentido. Então, peraí. Aqui seria, então, uma interface... Opa. Peraí. Então, aqui seria uma interface interprofissional. Isso. O interprofissional seria com nutricionista. Então, vamos, Médicos, ortopedistas, isso. né? E aí por Vamos, aí vai. vamos, Cirurgiões. vamos puxar aqui. Então, com a medicina, com a ortopedia, com a nutri, com a cirurgia, Com a fisioterapia, com a fisiologia, e com aí a tem. físio e assim por diante. Ideia, numa brincadeira, o clube tá de cá, gente, ó. O clube tá aqui, ó, prestação de serviço. A galera escreveu o clube, está aqui, Roberto Bagnatori, né? Uma relação comercial. Numa brincadeira, olha o mapa mental de uma área. Eu não consigo fazer um mapa mental desse de uma doença. Uhum. Esse é um mapa mental de uma especialidade. De uma especialidade. Eu te pergunto, eu poderia pegar isso aqui e falar o seguinte, por exemplo, de azul, desmembrar só esse setor aqui, ó, ensino, desmembrar onde que o dentista pode atuar. Com a caneta azul, eu poderia ficar e criar linhas aqui de diagnóstico para diagnóstico clínico do atleta. Eu poderia investir em tecnologia, eu poderia investir parte da minha carreira odontológica aqui, ó, me posicionando como líder de opinião através das redes sociais, plataformas de streaming. Eu poderia praticar isso aqui para forte para branding, praticar e apoiar movimentos sociais, movimentos que, ou seja, ideia, olha onde em todos os setores marcado de azul, o dentista tem uma frente, uma estratégia para atuar. E aí ele fica pensando assim, onde é que será que a odontologia do esporte colabora com a minha carreira? Em todos os setores. Em todos os setores. Exatamente. Isso porque a gente nem abriu os esportes. É, Nós, que é, nós estamos falando, nós estamos falando de natação, de handball, de esporte de contato. Não, nós simplesmente, rapidamente. Faz sentido para você? faz todo sentido. O que mostra que o odontologia de esporte tem muito mercado, tem muitas possibilidades. É que eu vejo a maioria dos dentistas realmente eles são. É como se eles olhassem só um caminho. E eu acho que isso. Eu percebo que quando eu entrei na odontologia para fazer faculdade, Paulo, eu achava que dentista ele só era dentista. Eu só podia ter um consultório. E aí, ao longo da graduação, eu fui percebendo as N possibilidades, e depois que eu saí da graduação, que eu vi muito mais possibilidades do que a gente pode imaginar. Mas eu acho que você também tem que permitir a querer enxergar também, né? Tirar essa venda dos olhos. Tem muito dentista que ele é bitolado mesmo, e que ele acredita Mocho. em tem essas crenças limitantes de algumas coisas, né? Você sabe que hoje, por exemplo, nós somos 415 mil dentistas, mas menos de 10% dos dentistas se atualizam. Então, assim, a quantidade de dentistas que fazem a mesma coisa, estão do mesmo jeito, e muitos querem resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E foi o que eu vi da odontologia do esporte. Além de me encantar com ela, eu falei assim, nossa, mas aqui tem alguma coisa que acho que quase ninguém está vendo. Só a gente da área de odontologia, que éramos poucos, que estava enxergando um potencial no mercado. E o que você falou no início da aula é justamente isso. Eu ainda vejo que a gente está numa crescente ainda. Exato. Tem muito a ser explorado. E todo curso eu falo para os alunos que, gente, imaginam todas essas possibilidades. Imagina se tiver só uma pessoa para falar sobre isso. Ou Não, tentar olha isso resolver aqui. tudo. Daí, Impossível. olha isso aqui. Isso aqui é uma brincadeira. Nós fizemos uma brincadeira. Você sabe que se a gente sentar 2 horas em cima disso aqui,
Não tem, cada setor aqui você destrincha ele como se fosse micro-universo de ações. Ações aonde eu, enquanto dentista, possa atuar. Isso define minhas estratégias de marca, de branding. Entende? Então, ideia, eu fico pensando, o envelhecimento precoce bucal, que é o mundo hoje onde eu gasto minha energia, ele, ele faz parte desse universo aqui. Sim, do Entendeu? Hoje está muito diagnóstico, né? claro para o atleta, ele não é um grupo de risco. Ele é um estilo de vida que associa grupos de risco. Sim, exatamente. É isso que eu vi lá atrás nesse sentido, né? Só que e assim, uma coisa que as pessoas têm que entender, e eu sei que tem muitos aqui que querem também ser professores, que já vieram conversar comigo, e que você também tem que ter estratégia para você poder chamar a atenção das pessoas, de outros dentistas, para a temática, né? Então, dentro de tudo isso que você passou aqui, a pessoa tem que escolher um caminho para seguir, para chamar a atenção. E se ele quiser ser professor nesse sentido, ele vai ter que escolher uma estratégia para dar seguimento. E eu usei o envelhecimento precoce bucal, lesão cervical não cariosa, para chamar atenção para o esporte. Estrategicamente Porque era uma. perfeito. Exato. Porque assim, se eu começasse lá atrás falando odontologia do esporte, ninguém ia me dar ouvidos. Estrategicamente você foi cirúrgica. E óbvio que você iria de uma área que você se sente segura para falar. Você se sente muito segura para falar de hipersensibilidade, desgaste dental. E você sabe que essa é uma das dores da odontologia do esporte. Essa é uma das dores do atleta. Esse é um dos problemas. Existem vários outros problemas. E eu queria te dar os parabéns quando você traz com força a propagação de trincas, falhas, danos e fratura. Porque existe o trauma, existe a porrada aguda, acidental. Mas existe aquele crônico, né? Aquele evento crônico que você vai gerando e que está associado com o envelhecimento. Aí acaba que a gente casa de novo aqui. Exato. A gente amarra. E faz todo sentido. É muito legal isso. Eu me sinto tão bem, tão confortável batendo esse papo contigo, porque eu sei que tem uma terceira mente trabalhando aqui. Isso é um mastermind de ideia. Isso é um mastermind. Isso é Sim. muito louco. Isso é muito louco. Eu fico muito feliz. E saber que tem um detalhe importante, né? Quando você fala de material. Tá ali, ó, materiais. Não acredito que nós tenhamos ainda os materiais ideais para determinados tipos de esporte. Materiais restauradores. Inclusive cremes dentais. Acredito que nós temos tecnologia ainda para... Tem gás para construir, tem demanda para construir. Cremes Exato. dentais que possam proteger o paciente do processo de degradação. Exato. E você sabe que, Paulo, quando eu queria fazer o meu doutorado de sanduíche, na época antes da, assim, eu estava planejando para ser 2020, e eu ia lá para a Flórida para investigar, acho que era resina, porque eu lembro que a professora era muito, muito forte nessa área. Ainda bem que não deu certo. Eu acho que algumas coisas seguiram para não dar certo, porque hoje a minha ideia de fazer um pós-doc é justamente buscar sair um pouco da odontologia. A gente já chegou a conversar sobre isso, que se eu fosse fazer um pós-doc, eu não queria que fosse dentro da odontologia, porque eu acho que tem muitas outras áreas que podem agregar para a gente conseguir, de alguma forma, desenvolver alguma coisa que possa ajudar esse estilo de vida. Legal. Seja frente a hábitos, seja frente a essas tensões geradas pelo apertamento durante o exercício, porque eu acho que a odontologia ela fica muito realmente restrita. E a própria odonto mesmo. E não é culpa de professor, não é culpa do departamento em si, é a área. Especialidade. E então a minha ideia de pós-doc, se eu fosse fazer, seria fora da odontologia, justamente para eu trazer alguma coisa que poderia agregar. Porque a gente tem muita coisa ainda. Não. Até o próprio material para protetor bucal, até a gente desenvolver materiais mais resistentes com uma espessura menor. Porque hoje um grande problema do uso de protetor bucal é justamente o desconforto, por exemplo, com espessura. A gente reduz essa espessura como um produto de entrada. Mas será que ele protege tão bem com uma espessura maior? Talvez se a gente desenvolvesse algum material que poderia ter uma espessura menor, que seja confortável e que o paciente usasse, não seria melhor, não seria mais atrativo? Então, acho que tem muito campo ainda para ser pensado nesse sentido. E é isso que a gente vai visualizando. E eu percebi isso um pouco lá atrás e a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, né? Então, por isso que eu comecei a live com essa pergunta, que eu vejo lesão cervical não cariose e odontologia de esporte muito parecidos no caminho.
no caminho, né? Óbvio que a gente está falando de uma doença ali, estou falando de uma área. Mas o caminho em si, Mesmo. eu tive que pensar estrategicamente para chamar atenção. Porque se eu ficasse focando em odontologia do esporte, ninguém teria me dado ouvido, mesmo que eu estivesse dentro do grupo, Sim, você mesmo se eu estivesse com seria, vocês, né? você seria mais uma. Isso é continuismo. Você seguiria o caminho da boiada, que é a odontologia do esporte, ela é dividida em X áreas, tantas classificações, tantas não sei do que. Não que isso não seja importante, mas não é isso que agrega valor na entrada. Não é isso que chama atenção. Não é esse o branding. Não é esse o processo. E é engraçado que o processo, na minha visão, num mundo onde você tem o lado social da odontologia do esporte, que você até trouxe, a rede social, o impacto, os projetos sociais e também os movimentos, o dentista, ele perde a oportunidade de fortificar a própria marca, o brand dele. Tá? Exatamente. Quem não atende hoje... E outra, se você for pensar em negócio, em modelo de negócio, eu até poderia escrever isso aqui, a gente não pensou isso, né? A odontologia do esporte comercial, talvez aqui como um negócio. Deixa eu escrever isso aqui, negócio. Muitos dentistas deixam o dinheiro na mesa porque não enxerga o negócio, não enxerga o processo. Ele vai perder a oportunidade de atender o paciente sem o posicionamento correto. Agora, tudo tem a ver com a principal dor. A partir do momento que o atleta percebe que a boca dele envelhece mais rápido que o corpo, quando ele pratica o esporte, tem grandes riscos, aí é onde que a gente se esbarra, eu e você, né? E assim, lógico que você veio daqui, então você vai estar sempre vinculado a esse projeto. Mas é um ponto de partida para qualquer dentista. Qualquer dentista que quer pegar a odontologia do esporte e aplicar na sua rotina, se ele começar do jeito que você começou, ele começa certo. Começa Não, eu pela concordo. dor. Tipo, Exato. a exposição precoce articular, a trinca, a fratura, o desgaste, a sensibilidade, a degradação. Não, mas é a cassinha não, é só pra você tirar as coisinhas. Fala um oi pro pessoal aqui, depois que eu Oi, partilho. pessoal! Quem gosta de live? Eu. Tá É vendo, filho né? do Paulo. Eu tinha como ser. É pro Dia dos Pais. Obrigado, minha vida. Peraí, papai vai dar atenção devido a isso aqui, tá? Nós vamos sentar com calma. Tá. Vai lá fazer o dever, olha lá sua mãe te chamando. Paulo, mas é exatamente isso. Eu Bora, acho que eu falo bora, isso vai. a gente fala isso pro grupo, o pessoal lá, que não adianta você querer falar de odontologia do esporte, porque ela é uma área muito ampla. Você tem que falar uma questão específica, porque é isso que chama a atenção do dentista. É isso que vai chamar, ele vai falar, opa, eu tenho isso aqui no meu consultório. E foi isso que eu percebi. Então eu sempre falo, eu usei a hipersensibilidade porque eu percebi que isso chamava atenção. E aí, quando numa aula eu linko com o esporte, a pessoa ela começa a falar, nossa, eu tinha um paciente que ele realmente ele fazia crossfit, ele tinha isso. Aí ele começa a se conscientizar. Eu não precisei forçar nada, eu não precisei ficar colocando ele em goela abaixo nada. Ele mesmo começou a perceber. E aí fica mais fácil essa fala, né? E quando você fala de mercado, as pessoas esperam que assim o mercado é como se fosse uma pessoa e que o mercado ele tem que mudar sozinho, né? O dentista ele não entende que a mudança do mercado parte por ele mesmo. Se ele não fizer parte dele, nada vai mudar. Agora ele quer como se fosse assim, alguém ali e fala, mude de mercado. Muda Não, para não vai mim. acontecer. Eu vou ficar Exato. sentado no bojo esperando o paciente chegar. Exato, não vai acontecer. E outra, se você está esperando que o mercado seja mudado por alguém, é esse alguém que vai dominar o mercado. Não adianta, você Exatamente. tem que pegar o conteúdo e conscientizar o seu mercado e preparar o seu mercado para aquilo que você quer emplacar, para aquilo que você quer trabalhar. Faz todo sentido, né? Todo sentido. Não, e Entendeu? assim, e quando eu dou curso aqui, Paulo, o pessoal fala assim, eu falo muito dessa importância de mudança de mercado, é importante você fazer isso hoje dentro do consultório, mas hoje a gente tem uma possibilidade homérica de atingir muito mais pessoas que são as redes sociais. Então, tem que começar a estar aqui falando, porque se for duas, três pessoas falando de odontologia do esporte, é a gente que se uma hora vai dar certo, mas vai dar certo para nós. Agora a gente está recrutando pessoas que possam e queiram também fazer parte dessa mudança de mercado. E muitos falam assim, nossa, mas o que eu vou falar? O que eu tenho que falar? Eu falo assim, gente, tem tanta coisa para você falar. Dentro de envelhecimento precoce, você tem diversas dores que você pode chamar a atenção do seu paciente.
O paciente atleta é um paciente de risco para disfunção temporomandibular, é um paciente de risco para distúrbio de sono. Distúrbio de sono altera impacto, dietas acídicas, uso de suplemento esportivo, e tanta coisa que pode ser falada que você pode pegar em dores específicas. Só que o dentista ele tem que sentar e pensar, né? Uhum. Como que eu posso fazer chamar essa atenção em rede social ou até do paciente atleta numa consulta. Só que ele quer o quê? Que alguém faça isso e que depois chegue um paciente pronto procurando ele. É basicamente isso que eles querem. E eu começo o curso aqui sempre falando, gente, que deixe claro que não é só que você fez um curso que segunda-feira vai ter 10 atletas batendo no seu consultório querendo fazer protetor bucal. Tem que ser agora proativo e anunciar. É onde 95% dos dentistas morrem com conhecimento. Ele não anuncia o que ele aprendeu, ele não anuncia do jeito certo que ele sabe fazer. Quando ele não anuncia, ele não é conhecido. Quando ele não é conhecido, ele não é lembrado. Quando ele não é lembrado, ele não é comprado. Você não vende algo que não existe. É impossível. Exato. Você tem que criar o problema e vender a solução. E esse é o fato. Né? Você precisa da proatividade. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Não Ideia, existe outro você caminho. tem uma comunidade, eu tenho uma comunidade, as nossas comunidades elas se comunicam. Você tem um curso presencial, eu tenho um curso presencial. As pessoas no final dessa sequência de lives vão saber que você oferta uma oportunidade de comprarem e assinarem um produto com você, da mesma forma que eu também tenho meu produto, também está assinando, lá na minha bio tem o link, na sua bio tem o link. Ou seja, nós estamos evoluindo e nós estamos fazendo a nossa parte pela odontologia e para a odontologia. É um negócio nosso? É, mas é também pela odontologia e para a odontologia. A gente sabe que a missão é mais importante que o personagem. Agora, quando o dentista olha para o negócio dele e pensa assim, poxa, quem que educa o meu paciente? Quem que vai conscientizar o meu paciente? Cara, se o próprio dentista não conscientiza o paciente dele sobre o estilo de vida do atleta favorece o envelhecimento bucal, alguém vai falar isso. Alguém vai impactar. E isso não vai demorar. Isso vai vir pelo Sistema Único de Saúde. Isso vai vir pelo ensino. Isso vai vir de cima para baixo, vai meio que goela abaixo. E aí? Aí você perdeu a oportunidade de estar um passo à frente, de ter conhecido o trabalho da Andréia, de ter conhecido o trabalho do Eli, de ter conhecido o trabalho de toda a galera da odontologia esporte, da Cristal, e de seguir o caminho. Não é verdade? Então, Exato. assim, Assim, essa Paulo, live aqui é uma oportunidade. Essa live aqui é exato. uma E oportunidade. assim, as pessoas têm que pensar que. Olha, por exemplo, a Coca-Cola. Por que você acha que a Coca-Cola está em rede social? Por que a Coca-Cola está sempre presente em marketing, investindo em aparecer? Porque se ela parar de fazer isso, uma hora a Pepsi passa ela. Se a Coca-Cola tem que fazer isso, imagina o restante de nós. E como que a pessoa não está aqui na rede? Mas é isso mesmo, porque uma empresa desse tamanho, como a Coca-Cola, com esse brand, ela está presente o tempo inteiro. Ela faz propaganda, ela paga propaganda lá na Globo, ela tá aqui na rede social, por quê? Porque ela sabe que se ela parar de falar, se ela parar de aparecer, uma outra empresa vai entrar e consumir, pegar a fatia do mercado dela. Se a empresa faz isso, imagina nós. Essa é a lei. E o maior mercado, a maior marca do mercado odontológico é o CPF, não é o CNPJ. Na área da saúde, as marcas mais poderosas são as pessoas, não é a indústria, não é. Exato. Não, Paulo, mas uma marca, uma indústria odontológica tem mais dinheiro que você. Eu não estou falando de poder de compra, estou falando de poder de influência. Abre uma live agora. Qualquer marca. Me fala uma marca aí. Pensa, uma marca. Tipo assim, uma marca da endodontia, uma marca de implante. Uma marca. Abre uma live agora e abre uma live da André, abre uma live da Ana Cecília e tal. Você vai ver. Aonde que você tem maior conexão de pessoas? O mercado, a lei do mercado é a lei da influência. Exato. E o dentista perde a oportunidade de influenciar trazendo conteúdo importante que é, poxa, se eu tenho um paciente que está investindo em saúde corporal, ele tá, e com certeza também quer investir em saúde bucal. Só que se eu não tenho isso no meu negócio, se o meu ecossistema não está preparado para isso aqui, eu deixo passar. Passa. Ele passa na minha frente, eu vejo, poxa, deixei dinheiro na mesa. Perdi a oportunidade de me posicionar. Não, exatamente. Muito legal. Esse aqui é um papo, nossa. Eu tenho umas coisas para te falar, tá? Eu tenho umas coisas para te passar depois. Faltou só uma cerveja, né, Paulo? Cerveja. A gente precisa daquele Cara, papo, Deia. agora você não bebe mais cerveja, agora você bebe vinho, né? Não, pô, não, bebo vinho, com certeza, bebo vinho, bebo cerveja, bebo água, tô bebendo muita água, inclusive. Exato. Mas é o básico, o PV, na verdade é o óbvio. Inclusive tem um livro que chama, um livro bem pequenininho que ele chama assim, Óbvio.
E ele fala o livro inteiro que o dentista ele quer algo mais complexo, assim, o dentista não, as pessoas querem buscar explicar coisas complexas, sendo que o nosso cliente ele quer o óbvio. Exato. Óbvio. Se o dentista fizesse o óbvio, falasse as coisas óbvias que o paciente quer, ele já conseguiria convencer muito mais, conscientizar muito mais pacientes atletas dentro da rotina dele. Né? Se ele educasse, se ele tivesse essa paciência. Mas, às vezes, eles querem complicar mais do que ajudar. Então, a gente fala muito isso, né? De que o óbvio tem que ser dito. Por isso que eu estou aqui há 4 anos em rede social, você está simplesmente há 9, né, em O rede óbvio, social falando. o Óbvio óbvio tem dito que e ser dito, óbvio tem que sendo ser repetido. repetido. Exato. Exatamente. Tem, Sempre tem que repetido. ser replicado, ele tem que ser. Ele tem que ser. E eu aprendi uma coisa também. Eu li isso no livro do Yuval Harari. Reputação, nesse mercado de influência, a reputação é a repetição. Reputação é repetição. Não pode esquecer isso daí. Não podemos esquecer. Às vezes você pensa assim, não, mas o pessoal já está... Não, ninguém está cansado de escutar isso. Ninguém. Porque quem estiver cansado está fora do mercado. Tem que Uhum. escutar. Porque mesmo escutando todo dia, não se aplica, então imagina, tem que ser dito. O óbvio Exato. tem que ser replicado, o óbvio tem que ser repetido e você tem que repetir para ter reputação é repetição, repetição é reputação. Isso tem que estar muito, muito, muito claro para a gente. Exato. Muito. Educar um paciente é repetição, Paulo. É. Não tem como você educar mercado, não tem como você educar paciente, educar outras pessoas se você não repetir a mesma coisa. É só assim que você consegue fazer com que a sua mensagem realmente ela consiga chegar aonde você quer. Se a pessoa falasse uma vez só, se você tivesse falado lá atrás, uma vez só sobre lesão cervical não cariosa, ou erosão não é a mesma coisa que corrosão, Exato. mesmo que não dê continuidade nesse sentido, mas isso chama atenção, porque você fez uma quebra lá atrás, porque todo mundo era acostumado de um jeito, mas teve que ser repetido, e lógico, vão entrando outras coisas, a gente foi amadurecendo, mas é repetição, educação é repetição. E o dentista, ele quer, na verdade, falar uma vez e pronto. Fazer a venda, convencer o paciente, né? Não é assim. Não, não é mais Eu assim. falo, A não odontologia é? está Eu falo mudando. assim, Alguns já estão aprendendo. Isso é legal. Agora, tem gente que aprende a fazer isso, mas não tem a informação. também tem isso? E tem gente que tem a informação, mas não aprendeu a fazer isso. Não adianta reclamar depois. Chamar de marqueteiro, de blogueiro, de marqueteiro. Não adianta. Você está vendo que a pessoa está em movimento, ela está sendo proativa. TV, mas ela não sabe o que eu sei. Ela não faz do jeito que eu faço. No mundo da influência, habilidade e conhecimento não é o fator primário. Infelizmente. Se você dominar a influência e não ter o conhecimento, você consegue decolar. Agora, se você tem o conhecimento e domina a influência, ninguém te segura. Acho que as pessoas precisam evoluir nisso. Precisamos aumentar o nosso poder de influência. E Exato. Às vezes, aí, a influência é eu falo, às vezes audiência, a né? pessoa quer. Não, às vezes a pessoa quer mudar o sistema. Tipo, tem que entender que o jogo é esse. E assim, você tem que entender nas regras do jogo, você vai, para jogar ele, vai ter que ir pra cima, não tem como. Não, Agora quer mudar um sistema, eu não concordo, não concordo. Sim, você vai ficar discordando e vai passar os anos e vai continuar ali no mesmo lugar. não adianta. É a aposentadoria do frustrado. Não adianta, Exato, né? exatamente. Bom, no fim, Paulo, né, que a gente já deu a sua hora aqui, que sua hora é cara, né? Eu sempre falo que é 1 hora. É, acabou que a gente falou de envelhecimento, falou de odontologia do esporte, falou um pouquinho. Eu agradeço, eu acho que é uma live que impulsiona as pessoas a pensarem, a movimentarem, né? Hoje utiliza muito a questão da zona de conforto, mas é você estar em movimento. As coisas só acontecem para quem está em movimento. Não tem como acontecer coisas diferentes, novas, para quem está parado. Então, a gente tem que se Não. movimentar para que as coisas possam acontecer. Então, eu agradeço você estar aqui, disponibilizar esse tempo. Não quero atrapalhar o tempo com a família, mas foi muito bom. Tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante aqui mais uma vez. Sempre é um showman, o rei da polêmica, hoje o rei das lives. Não, Nosso futuro Joel J da odontologia. Tô brincando, tô para com esse brincando, tanto de rei, para com esse tanto de coisa aí, que eu quero só ficar na minha, tá? Ó, tô brincando. isso aqui é o nosso direct. Eu te marquei lá no treino. Você vê que agora eu treino e marco você. Eu te mandei Eu isso aí. sei. Tá? Se te servir para alguma coisa, você sabe que
com carinho e consideração, porque você é uma líder de opinião, você é uma formadora, você é professora, você é pesquisadora, você chegou no grau máximo de quem se permite a ser um educador, e você também é clínica, você põe a mão na massa, você entende de rede social, você entende de comunicação e ideia. No curso de influência que eu fiz aqui esses dias, no treinamento, curso, né? Eu estou chamando de curso, no treinamento de influência que nós fizemos, você entrou com um perfil muito único, sabe? A avaliação que eu fiz é que realmente você é necessário para a odontologia. Pessoas como você são necessárias porque você tem uma característica que eu tenho. Você fica falando de polêmica e agitação, mas você é igualzinha, você é cuspida e escarrada. Entendeu? E, na verdade, tudo que você fala de mim, você faz. Entendeu? Nesse ponto. Eu acho bom a gente falar isso aqui, entendeu? Porque, de verdade, você não tem medo de colocar aquilo que você acredita. E essa autenticidade digital, ela é necessária. Principalmente no mundo fake que a gente vive. No mundo de personagens. Entendeu? E parabéns. Enfrenta mesmo. Enfia o pé, põe o pé na porta, bate com o porrete na mesa, porque as pessoas precisam te escutar. Aqueles que ficarem doloridos, de mimimi e choramingando, mas com argumentação, você escuta. Sem argumentação, só trazendo emoção, guarda, porque isso é só um termômetro que você está indo no lugar certo. Tá? O hater é um ótimo termômetro de que as coisas estão funcionando. Um beijo. Exato. Obrigado, viu? Obrigada, Paulo. Foi bom demais, viu? Beijo. Tamo Abraço para junto. todo mundo. Tamo Amém. junto. Que sucesso nos seus projetos. Tá, para você também, sempre. Depois eu te ligo e a gente conversa. Ah, beleza. É 1h da manhã. Eu já sei que você me ligou. É lógico. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada para todo mundo que estava presente. Tchau, tchau.